Olá a todos, estamos aqui na nossa casa mais uma vez para trazermos para vocês mais uma reflexão que nos ajuda sempre, essas palavras tão sábias que nos ajudam na nossa caminhada. E vamos fazer uma prece inicial, lembrando a todos que no nosso site www.rita.org.br vocês podem acompanhar todas as palestras e também os nossos dias de acolhimento fraterno, os médiuns da casa que estão auxiliando nessa tarefa, assim como todas as tarefas da casa. Na vibração de Nossa Mãe Maria de Nazaré, vamos pedir então a Rita de Cássia, patrona de nossa casa, Deus, nosso Pai, querido Pai de amor e misericórdia, e Jesus, nosso irmão, amigo de todas as horas, que nos acompanhem sempre, que nos tragam o seu amor, o seu envolvimento, os trabalhadores espirituais da nossa casa, que nos ajudem com suas vibrações, para que possamos trazer a reflexão sobre o assunto que será relatado hoje. Senhor querido, obrigada por tudo, esteja conosco, graças a Deus. Trazemos então nossa amiga, querida companheira da casa, Anita de Assis, que trará então essa reflexão para todos nós. Graças a Deus. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Hoje o tema está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E os itens são os de 14 a 17, cujo tema é o suicídio e a loucura. Deixa eu só arrumar aqui. Já no primeiro momento, Kardec nos traz a importância da calma e da resignação para o enfrentamento da vida, conjugando com a fé no futuro, teremos serenidade para atravessarmos essa jornada evolutiva tão importante, que foi muito bem trabalhada para aqui estarmos. Muitos planejamentos foram feitos, muitos ajustes para que pudéssemos estar aqui encarnado numa família, ajustes com o pai, com a mãe, com os irmãos, com toda a configuração familiar. Valorizarmos esse momento, que podemos então dessa forma iniciar entendendo que a calma e a resignação não está saindo.
Que a calma, então, voltando, que a calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida celeste, junto com a visão da fé no futuro, nos darão serenidade, então, para enfrentarmos os nossos desafios. Depois, Kardec traz que os casos de loucura são devidos à comoção produzidas por vicissitudes nas quais nós consideramos que não temos forças para suportar, que não daremos conta dos desafios que nos são apresentados. E, nesse momento, a importância da doutrina espírita, a importância do entendimento, da vivência no dia a dia, conjugado com a doutrina espírita e alinhado com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos alinhados à lei de amor, à lei do Pai, à lei maior. E é por essa compreensão que vamos entender que essa força que nós temos e que aprendemos aqui na nossa casa e aprendemos na doutrina espírita, nos coloca diante desses acontecimentos de forma a nos preservar da razão dos abalos que poderiam perturbá-la. Então, ele chama a atenção, Kardec chama a atenção logo aqui, falando sobre a loucura, da importância de buscarmos realmente buscarmos em nós essa força que todos nós trazemos, como filhos de Deus que somos, trazendo-nos íncito em nós essa força que vem dele, que emana do Pai. E precisamos buscar essa força, se não diariamente, que seria o ideal para assim fazermos esse exercício, mas pelo menos nos momentos de tormenta, sim, essa força não pode nos faltar. Mas se exercemos ela no dia a dia, quando nos depararemos com os problemas, estaremos então melhor preparados, porque sabemos usar essa força, já temos intimidade com ela, já conhecemos ela. Então, ele chama bem a atenção nossa, calma, resignação, aliado com a fé no futuro, como espírito e visão de espírito imortal, nós teremos serenidade para atravessar as situações. E que situações? Todas, das mais simples às mais superlativas. De forma que essas perturbações, essas situações, essas tormentas, essas tempestades de sentimentos não nos abale ao ponto, como ele chama aqui, de perturbar a nossa razão. E, em seguida, ele traz que o mesmo ocorre em relação ao suicídio. Caímos porque não sabemos para onde ir. Caímos porque essa fé no futuro ainda é vacilante, ainda não é uma certeza. Por isso a importância do exercício diário. Porque é no exercício diário, errando e acertando, caindo e levantando, que vamos criando musculatura, que vamos criando calo. De tanto cairmos, e normalmente nós caímos sempre no mesmo lugar, até que a gente aprenda e siga, e aí tem outros desafios pela frente. Então, que no suicídio se dá da mesma forma. Nós, no momento de dúvidas, nos momentos de aflição, nós não vemos o final. E aí a calma e a resignação, junto com essa fé no futuro, não nos dá serenidade suficiente, e aí, não preservando a razão, aos abalos, sucumbimos. E tomamos uma atitude. E é interessante frisar que também traz na literatura espírita, em vários livros, André Luiz, Emmanuel,
Leon Denis, no Problema do Destino e da Dor, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, e no Grande Enigma, inúmeros livros da literatura espírita nos traz que, na verdade, essa morte que buscamos através do suicídio é para matar a dor, é para matar a preocupação, a aflição. Mas, como espíritos imortais e conhecedores da doutrina espírita, e essa é a nossa vantagem em relação àqueles que não têm esse conhecimento, sabemos que essa dor da aflição, que essa dor da angústia, ela não morre, porque ela pertence ao espírito. Porque quem está em aflição não é o corpo, quem está em aflição é o espírito. E ele vive. Morrendo o corpo, o espírito vive. Estando vivo, o espírito vive. Então, ao pensarmos nesse tipo de atitude, principalmente nós espíritas, devemos sempre lembrar que quem morre é o corpo, que as aflições, as tormentas, aquilo que nos turba o coração continuará. E mais, a doutrina espírita traz, e Kardec traz aqui, e mais, de uma forma mais intensa. Então, aquela perturbação, aquela dor, aquele sofrimento, ele se amplia com essa atitude. Porque, ao nos vermos já no plano espiritual, vamos ter o que os espíritos trazem no livro dos espíritos, é um desapontamento. Porque o problema não morreu. O problema continua vivo em espírito. E esse desapontamento que foi causado pelo desencanto, o desencanto com a situação, com a vida, seja a causa, são inúmeras. Esse desencanto que leva a essa atitude, depois vem em seguida o desapontamento. E um desapontamento, queridos, superlativo. Porque aquela dor, aquele sofrimento não encerra. E ela se amplia. Mas temos uma ótima notícia também que a doutrina espírita traz, que é a paternidade de Deus. Deus, que é Pai, que é soberano, que tudo vê, que tudo assiste, não cai uma folha que não seja a vontade do Pai. Não há um movimento, um pensamento, uma atitude que Deus não esteja acompanhando. E aí perguntamos, então por que ele não age? E quem disse que ele não age? Nós é que nos esquecemos que ele, que é o Criador, que ele que nos criou para sermos imagem e semelhança. E aí, olha, aliás, a palestra de Oli sábado sobre a ideia de Deus, eu convido que todos assistam, que foi muito boa, que nos trouxe bastante força, bastante ânimo. E ela traz na palestra que o Altivo Panfiro, que foi presidente do Centro Espírita Leon Denis, trouxe num seminário que essa ideia de imagem e semelhança, na verdade, são a semelhança aos valores de Deus. Então, esses valores que estão íncitos no ser, estão íncitos em cada um de nós, eles precisam ser valorizados e serem trabalhados. Então, Deus está presente sempre. Mas nós temos o livre-arbítrio, e a permissão do livre-arbítrio exatamente para que possamos aprender. Temos um apoio espiritual que é silente, mas é presente, que não faz estardalhaço, mas que se apresenta de inúmeras formas, para que essas causas elas possam ser prevenidas, para que a gente valorize a vida. Então, as ajudas o tempo todo vêm,
Mas o que ocorre quando cometemos, então, um ato? Tem as consequências. Mas a misericórdia também está presente nesse momento. Nós também não estamos esquecidos. A misericórdia vem com socorro espiritual, nos resgatando desses locais escuros, sombrios, que nós nos levamos até eles pelo magnetismo nosso, do nosso ato. E nesse momento que esse socorro chega, nós também precisamos estar atentos. Da mesma forma que aqui a atenção, e a atenção que eu estou falando é da vigilância. O orar e vigiar. O vigiar, o orar, é para que a gente possa estar o tempo todo ligado a Deus. Como diz Leon Denis, rasgando as veredas fluídicas, pedindo recursos, pedindo amparo, pedindo proteção, pedindo ideias, pedindo sugestões, orientações. Então, orar é para que a gente possa chegar até Ele, e aí temos que esperar as respostas e temos que ler as respostas que nos chegam, ouvir as respostas, entender as respostas. E aí sim, prevenir. Mas da mesma forma, com a consequência já do ato cometido, também podemos orar. Podemos pedir ajuda. E quando nos despimos, e tem um livro de Joana de Anjos, que ela fala sobre a prece, no capítulo ela fala sobre a prece da mãe, mas que serve para a circunstância que estamos estudando. Que a prece a alguém, por exemplo, aqueles que ficam, que pedem por aqueles que foram, ela se mantém fluidicamente na psicosfera do espírito. E no átimo, quando nós, por algum motivo, pensamos na nossa mãe, no caso do exemplo, pensamos na nossa família, num familiar, num amigo, de alguém que poderíamos nos tirar da situação, aquela ajuda fluídica, ela entra como um raio laser e aí a gente acorda. Mas voltando para a questão aqui da vigilância, a vigilância é o tempo todo, porque somos influenciados. E estamos influenciados pela sociedade, pelos desencarnados, pelo encarnado, pelas situações. Só de ouvir a gente se influencia, ou de ver uma situação, a gente nem sabe o que está acontecendo, mas a gente já se abala. Então, a vigilância é importante, para não darmos oportunidade de titubear perante os desafios. Kardec traz, então, que também ele traz o viés daqueles que não acreditam na vida, na continuidade da vida após a morte. E esses que não acreditam, não têm esse conhecimento, ou se têm esse conhecimento, não se ligaram a ele, não sentiram afinidade com esse conhecimento, eles sofrem porque eles acreditam que o nada depois da morte existe, então eu vou abreviar aquele tormento. Então, ele traz como um ponto importante. Acreditar é importante, mas permanecer vigilante é muito mais importante. Então, a vigilância, queridos, é muito importante. Nós não estamos jogados nesse mundo. Nós temos um propósito a cumprir. Todos, sem distinção de classe, de credo, de nada. Todos nós temos um propósito a cumprir. Uns têm missão, os outros têm uma atividade que lhe cabe. É tudo que nos cabe, é o que nos couber para quê? Para a nossa elevação. Então, não estamos desassistidos. E viemos com um propósito para cumprir. O tamanho do propósito é o tamanho da nossa capacidade de reagir.
Então, se algo acontece na nossa vida, é porque nós temos a capacidade de superar. Vamos ter certeza disso. E mais, a gente precisa perceber isso. Precisamos estar atentos no nosso dia a dia. Kardec traz que essa incredulidade ele chama de covardia moral. Mas logo em seguida, ele traz sobre a coragem moral, que é essa de acreditar que temos força para superar. Tem um texto de Emmanuel, O Capacete da Esperança, que eu acho que cabe bem aqui. Emmanuel traz esse texto baseado numa frase de Paulo de Tarso, que fala assim: tendo por capacete a esperança na salvação. E Emmanuel traz que o capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede da manifestação ao pensamento. E Paulo não podia lembrar de outro símbolo mais adequado à vestitura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera, do raciocínio, em muitas ocasiões sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. E aí, aqui no finalzinho, ele traz que, contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. Então, o que ele chama aqui princípios latentes do bem, são esses valores do Pai, a imagem e semelhança, os valores do Pai que estão em nós. Esses são os germes que devemos trabalhar para frutificar. É necessário esperar o tempo, mas esperar ativamente. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante por agir e melhorar continuamente. Então, aqui, quando Kardec traz a calma, a resignação, a fé no futuro para nos dar serenidade, está aqui. Emmanuel está trazendo aqui. Depois ele fala, capacete é uma indumentária de luta, não é um boné. Ele fala aqui boné, ele fala aqui um chapéu de passeio. Não é. Ele traz o capacete da esperança. É uma indumentária de luta, de esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo. Nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Vamos trabalhar. A melhor prece é o trabalho no bem. O melhor antídoto às situações de vida é o trabalho no bem. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança e prossigamos para a vitória suprema do bem. Então, tem a ver com o que o Kardec traz sobre a coragem moral. Porque o corpo assinala a mente enfermiça. Porque quem adoece é o espírito. Nos encontros de medicina espiritual, o espírito Inácio Bittencourt sempre traz. Quem adoece é o espírito. E a Iole trouxe no sábado que a alma do mundo, quem é a alma do mundo? É Deus. Essa não adoece. E mais, e por sermos sua imagem e semelhança, por trazermos em nós os valores deles, temos o poder de regeneração dentro de nós. Então, essa força que aurimos do Criador, ela está aqui presente, mas ela está aqui, batendo, batendo.
para que eu possa resgatar essa força, para que eu possa resgatar esse valor e fazer os enfrentamentos que a vida tem a nos propor. Então, isso é um ponto importante para a gente pensar. Essa paternidade aqui, ela não adoece mais e mais. Ela nos dá a força, os seus valores, para que nós possamos nos prevenir, para que nós possamos superar. Agora, exige um esforço de cada um de nós, que é o esforço da superação, que é o esforço da luta. Porque, companheiros, é luta, mas é o bom combate. Não há problema que não tenha resolução, talvez não tenha resolução naquele tempo que eu quero, mas ele tem resolução. Agora, tem um ponto muito importante, que é o pedir ajuda. Tem médicos para isso, psiquiatras, médicos psiquiatras, tem psicólogos, tem o atendimento, que é o acolhimento fraterno na casa espírita, tem o estudo da doutrina, tem o estudo do evangelho, tem o passe, tem os trabalhos voluntários. Tem muito recurso para usarmos nos momentos de maior dificuldade. Eu lembro de um caso de um frequentador, que já nem frequenta mais aqui agora, porque ele mudou para a Barra, está lá na Barra, mas ele estava com uma dor superlativa, e numa época que era a época da pomada do vovô Pedro. Não sei quem está assistindo, mas a casa produz a pomada do vovô Pedro. E aquela época que, lá muito tempo atrás, tinha os potinhos, né? Então tinha a contagem dos potinhos. Eu participei dessa atividade, era fantástica. Contagem dos potinhos, depois lavava os potinhos, secava os potinhos. E ele estava tão desesperado com o seu problema, tão ensimesmado com o problema, e a coordenadora da pomada convidou para contar os potinhos. E eram sacos e sacos. E era lá no 1212, eram salas cheias daqueles, eram 50 mil potinhos. No final, e foram 3 finais de semana. Na segunda semana, foram 3 sábados. No segundo sábado, ele deu o depoimento dele. Ele falou o seguinte: meu problema não acabou, mas eu estou mais forte para enfrentá-lo. E eu tenho certeza que vou conseguir atravessar esse período. Contando os potinhos da pomada. É muito bonito esse apoio espiritual que fez com que ele chegasse a casa e procurasse o coordenador, que ele não sabia que era o coordenador da tarefa. Vejam a ajuda do anjo da guarda dele. Vai lá no Rita, vai lá no Rita. E era um sábado de manhã, que não era dia que estava aberto, não era época de férias, eu acho, não tinha evangelização, a gente fazia depois da evangelização, mas era um horário que a casa não deveria estar com ninguém. Ele passou e quem estava na porta, a coordenadora, e conversou com ela sobre o seu desespero, e ela pegou ele pegou ele pelo braço, colocou ele contando o potinho. Ele não sabia nem o que ele estava fazendo. Mas isso é a beleza da ajuda que a gente recebe, para entendermos que os problemas, eles existem, e problemas sérios, né? O caso dele eu não sei exatamente, porque não tive acesso à informação, nem tive a curiosidade de saber, mas tive a alegria de olhar e ver a transformação dele no segundo sábado. Chegou acabrunhado, abatido, com pensamentos confusos, entristecido, ensimesmado na dificuldade. E aí vem a espiritualidade e coloca a gente para cima, e vai lá, não sabe como chegou lá, nem sabe o que estava fazendo, na segunda semana, na terceira semana.
e hoje tenho notícias que está trabalhando nesse centro na Barra, e a vida dele continuou. Claro que mudou muita coisa na vida, teve que se adaptar a outras, mas está aí. Já tem muitos anos disso, muitos anos. Então, essa é um ponto quando Kardec traz desta força que trazemos em nós, essa força, se a gente não consegue encontrar por si, vamos pedir ajuda, que através do outro nós vamos buscar o caminho para encontrar em nós. A escada, ela tem corrimão. Por que ela tem corrimão? É que para o momento que eu estou com alguma dificuldade de caminhar, eu segure no corrimão, para que eu não caia, para que eu não tenha um desastre maior. Se eu tiver botar o pé em falso, eu tenho o corrimão para nos apoiar. É isso. A gente precisa de um lugar para nos apoiar. Nós precisamos buscar. Agora, a subida da escada é nossa. A musculatura da nossa perna, aos poucos, vai ganhando tônus até o momento que eu não vou precisar mais segurar no corrimão. Até o momento que eu vou subir, quem sabe, vou subir correndo. E vou subir firme. E atento. A vigilância, para que eu olhe se eu estou pisando no degrau mesmo. E o correndo é de acordo com a minha capacidade muscular espiritual. Com a minha capacidade de enfrentar os desafios. Então, quando eu percebo que eu estou achando que eu não vou dar conta, mesmo sabendo, mesmo estudando, mesmo tendo passado por situações nossas, ou tendo visto outras, esse momento eu busco esses recursos que a gente acabou de mencionar aqui. Mas nunca, nunca se esquecer da paternidade. Nunca. Nos piores momentos, vamos conversar com ele, porque a ajuda vem, a ajuda vai chegar até cada um de nós, seja em que situação estejamos. No livro Memórias de um Suicida, Dona Ivone Pereira traz o relato que na espiritualidade tem uma ordem de Maria, Maria de Nazaré, que ela é responsável por buscar no Vale dos Suicidas aqueles que cometeram o ato. E ela e seus trabalhadores, né, ligados a ela, que é a legião dos servos de Maria. É lindo esse capítulo que fala sobre essa legião dos servos de Maria. E interessante porque fala de um servo, ele dá o exemplo de um servo de Maria, que para que ele se candidatasse a ser servo de Maria, porque a gente olha, eu também quero ser servo de Maria, quero trabalhar no resgate, né? Não, queridos, a gente até pode, mas tem que fazer por onde. Então é interessante, acho que é Aníbal o nome dele, que Dona Ivone Pereira, pela mediunidade da Dona Ivone, o Espírito traz que esse rapaz, para ele se candidatar, ele passou várias existências se trabalhando em si, suas dificuldades, e foi até que ele chegou no ponto de trabalho, de se cuidar, de vigilância e de oração. A comunhão entre a vigilância e a oração era uma coisa só, que ele pôde se candidatar, e ele, então, é dos servos de Maria. Como ela citou o exemplo de mas todos eles têm esse perfil de força, de coragem, de amor ao próximo. Então, para nos candidatarmos, nós temos que ter passado e ter atravessado de forma abnegada, calma, resignada, calma, e com a fé no porvir, dando a serenidade. Porque lidar com a dor do outro, precisamos ter serenidade também para lidar com a dor do outro. Porque para lidar com a dor do outro, precisamos estar
firmes, às vezes a gente nem está tanto, mas na hora a gente pede ajuda e consegue ajudar. Bom, e aqui, vai até que horas, Ana? 1h20, né? E aqui no finalzinho, ele vai trazendo, então, que por espírita, portanto, tem vários motivos para contrapor a ideia do suicídio, a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado tiver sido na terra, a certeza que, abreviando a sua vida, ele chegará a um resultado totalmente contrário ao que espera. São as consequências, totalmente contrário, mas nós temos o socorro. E que, se superarmos as dificuldades, vamos, pouco a pouco, chegando um dia a sermos espíritos muito felizes. Tem também um recurso que eu não falei aqui, mas que está no livro do André Trigueiro, que é o Centro de Valorização da Vida, o CVV, 188, 3 números. E eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, que trabalhava lá, e ela me trazia bastante material, muito interessante. E tem um caso que eles contam, os bastidores da espiritualidade. Então, o Josué é um rapaz que estava pensando em atentar contra a própria vida, tinha mulher e tinha 2 filhos. Não sei qual é a dificuldade dele, o livro não traz, o caso não traz, mas estava desesperado, diz o Josué para o Luciano, que atendeu o telefone, que não sabe nem por que ele estava ligando para lá. Aí, logo em seguida, o texto traz que a esposa do Josué, muito devota de Santa Teresa, Santa Teresinha, faz uma prece a ela, faz uma rogativa a ela, que todas as rogativas chegam até Deus, tá? Então, faz uma rogativa a Santa Teresinha e pede pelo marido, que o marido estava muito desesperado, que ela, de alguma forma, ela trouxesse uma ajuda. E qual foi a ajuda que a Santa Teresinha trouxe para o Josué? Que ele ligasse para o CVV, que ele viesse na casa espírita, que ele procurasse um psiquiatra. Eu que já estou trazendo isso, tá? Que no caso foi ligar para o CVV. Eu estou ampliando um pouco. E nessa ajuda, nessa conversa, porque é escuta, né? O CVV é escuta, e nessa escuta ele foi desabafando, 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 e no final, porque quando a gente desabafa, a gente desocupa a mente, para que a mente possa ser ocupada com esse apoio aqui, com aquele átimo, aquele laser que eu falei que Joana de Ângelo trouxe. A mente precisa ser desocupada. E aí foi limpando, limpando o assunto, foi falando, e no final ele agradece, desliga o telefone, e sabe-se que ele, então, tomou outras atitudes que não aquela que ele estava pensando inicialmente. Eu achei interessante porque também, mais um detalhe, a espiritualidade diz que tanto Santa Teresinha atuou, como a espiritualidade atuou no Luciano, que atendeu o telefone. Tanto encaminhou o Josué para lá, como atuou no Luciano, para que ele emanasse amor, acolhimento àquele homem, aquele espírito desesperado que estava ali buscando ajuda. E vocês entendem? É tudo junto. E esse socorro espiritual dos servos de Maria para aqueles que se encontram na espiritualidade em situações ampliadas de sofrimento, também é assim, é a rede que vai buscá-los. Mas para isso, tanto Josué quanto aqueles que estão na espiritualidade, eles precisam se abrirem. Mas o bonito e o lindo é que todos nós um dia nos abrimos para a ajuda. E o convite nosso hoje é para que a gente se abra para a ajuda antes. Vamos valorizar o que temos, vamos valorizar o esforço que foi para renascermos, para reencarnarmos.
Quantos não lutaram em reuniões e mais reuniões para que aqui estivéssemos? Vamos valorizar. A prevenção é o melhor remédio. Essa é a nossa intenção, que a gente possa valorizar a vida, entendendo que para tudo, absolutamente tudo, existe uma resolução, uma solução. Tudo é uma questão de tempo. Os exemplos daqui são exemplos reais que foram trazidos. Exemplos que podem ser usados na hora que precisarmos. E tem nesse livro aqui, Maria, não vou ler, mas vou deixar para vocês. Maria, mãe de Jesus, tem um poema da Maria Dolores que fala sobre o encontro na espiritualidade entre Judas e Maria, mãe de Jesus. Judas, que depois de ter apresentado Jesus aos inimigos, mais um tempo depois se suicida. É muito lindo. Procurem na internet, Maria, mãe de Jesus, Maria Dolores, esse encontro de Maria, mãe de Jesus com Judas. É muito bonito. E aí vamos perceber a beleza da espiritualidade atuando em todos os cantos, juntos. Paz e bem a todos. Muito obrigada, Anita, por suas palavras tão lindas, que nos trazem conforto. Vamos então agradecer a toda essa espiritualidade amiga que tanto nos envolve, com seu carinho, com seu conforto, em seu amor, seu cuidado, sempre. Em todos os momentos, sabendo que não estamos sós. Na certeza desse acolhimento, agradecemos a Maria por todo o seu trabalho, pelo seu colo, seu carinho, todos os momentos da nossa vida. Obrigada, Mãe querida. Obrigada, Jesus, que tanto fez por nós e tanto faz ainda. Principalmente a Deus, nosso Pai de amor, que tudo vê, tudo sabe e a todos nós ama, acolhe, orienta. Envolvidos então nessa sensação de harmonia, de leveza, paz em nossos corações e nossas mentes. Encerramos o estudo de hoje, dando graças a Deus.